Toda emoção tem lógica. Sabe aquela frase que se diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esqueça. Esqueça. Bonito, fofo, lindo, mas não é provida de realidade. Isso é real. Por quê? Toda emoção tem lógica. O que nenhum psicólogo, o que nenhum psiquiatra me explicou, o que nenhum professor me explicou, é o que eu estou te explicando agora. Toda emoção tem lógica. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, você funciona não baseado no que você é, mas você funciona baseado em como está estruturado o seu inconsciente. E todo mundo fala disso. Vamos entender isso melhor. Você tem dois grandes sistemas. O primeiro sistema é a sua consciência. A sua consciência é o que você acha que você é. Sabe, a sua consciência, o seu consciente, é aquilo que quando você acorda pela manhã, você sabe, meu nome é Jair Soares, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, eu sou professor de MBA, eu sou professor de algumas universidades, eu sou professor de algumas metodologias, eu sou treinador. Ok, tem um monte de coisas. Perfeito. Só tem um detalhe. Tem coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente. Vamos fazer uma analogia melhor. O seu consciente é como se fosse um smartphone. Poderoso, fantástico, é impressionante o poder de um smartphone, mas o seu inconsciente, em contrapartida, em comparação, é como se fosse 1 milhão de computadores, funcionando tudo ao mesmo tempo em paralelo, em modelo overclock, em modo overclock, ou seja, em máxima potência. Essa é a analogia entre o consciente e o inconsciente. Muita gente dá a ideia de que o consciente seria um barco em cima do mar, e o inconsciente seria todo o mar. E não está exagerando, não. Então a primeira coisa, o inconsciente é aquilo que comanda você. Mas como assim? Perceba o seguinte. Se você quiser levantar sua mão, você levanta. Perfeito. Mas você consegue controlar seu batimento cardíaco? Quem é que controla seu batimento cardíaco? Quem é que faz com que seu batimento cardíaco acelere quando você passa por uma situação de perigo? Quem é que faz com que você passe a noite inteira dormindo e acorde, quando acorde, todo o seu corpo produziu substâncias a noite inteira, hormônio, etc. Agora mesmo, quem é que está produzindo hormônio para você? Você consegue aumentar sua produção de hormônio? Ou diminuir conscientemente? Não. Quem está fazendo isso, o seu automatismo está sendo regularizado ou regulado por todo um sistema, um mecanismo do seu corpo que é orientado pelo seu inconsciente. É por isso, inclusive, que tem gente que começa a ter uma determinada apatia, falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Aí o médico chega lá e fala, nossa, você de repente começou a perder energia, tem um monte de substâncias aqui com problemas. Na verdade, é porque o seu inconsciente está dando uma ordem para que você fique quieto, porque tem muita dor e sofrimento ali. Essa é a analogia do inconsciente. O inconsciente, ele foi criado, ou foi melhor, foi, digamos, definido, esse conceito, por uma pessoa com o nome de Pierre Janet. Pierre Janet no século XVIII, aproximadamente. Só que, no final do século XVIII, ele começou a falar disso, e uma outra pessoa já no século XIX, que você já ouviu falar, pegou esse conceito e começou a expandi-lo. E ficou mais conhecido como se ele fosse o criador, que é o Freud. O Freud foi tido como criador do inconsciente, quando na realidade quem criou foi o Pierre Janet. Ok, detalhes históricos. O importante é que o Freud começou a conceitualizar o inconsciente e a partir daí ele se expandiu. O que é preciso que você saiba é que esse inconsciente, ele registra cerca de 400% de tudo. Se você for bom em estatística, você vai dizer, opa, peraí, Jair, 400% de tudo, isso não existe. Conceitualmente está errado. Por quê? Porque o máximo de alguma coisa é 100%. E eu digo, olha, isso é uma figura de linguagem, mas o inconsciente registra tudo, até 400% de tudo. Por quê? Você vai entender agora. Olha só. Aqui nesse consultório, inclusive, alguns anos atrás, eu tinha terminado uma formação de terapeutas. Então, os meus alunos, cerca de 10 alunos, concluíram, e um deles, uma moça, chegou para mim e falou, Jair, eu fiz a formação. Tá ótimo, agora eu sei que eu sou terapeuta, mas para abrir meu consultório, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Eu disse, qual o problema? Ela disse, olha só, como você sabe, eu sou arquiteto. Eu trabalhei durante 30 anos no banco, hoje estou com 54 anos de idade, e vou me aposentar agora, né? E vou ser terapeuta. Perfeito. Só que esses anos todos, eu sofri com uma coisa que me angustiou de um jeito que você não tem noção. E eu falei, o que é? Ela disse, olha, todas as vezes que eu tenho qualquer prazo, qualquer meta, qualquer projeto para entregar, eu começo a sentir uma angústia, uma dor muito grande na minha região umbilical e uma sensação de náusea, de desespero e uma voz na minha cabeça o tempo todo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é coisa sem parar. Eu fico alucinada com isso, a ponto de eu ter que fazer o projeto. Eu entrego meus projetos com 30 dias de antecedência para me livrar dessa sensação. Eu falei, tá bom, então vou te ajudar. Com toda emoção tem lógica, observe isso. Eu falei, isso veio de algum lugar, então vamos procurar resolver. A primeira coisa que eu pedi foi para que ela se deitasse, né, confortavelmente. Após pedir que ela se deitasse, eu pedi para que ela fechasse os olhos, relaxasse, fiz um processo de indução e pedi para que ela começasse a repetir sem parar aquela frase. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Cerca de 1 minuto depois, ela repetindo sem parar, ela entrou num transe impressionante. Encolheu-se, ficou em posição fetal e a primeira coisa que eu fiz foi, onde você está? Ela respondeu, no útero da minha mãe. E o que está acontecendo? O meu pai está se aproximando da minha mãe e ele está dizendo que, se não conseguir um emprego rápido, ele teme, mas vai ter que fazer um aborto. Eu tenho que sair daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Percebe o que estava acontecendo? E eu, nesse momento, então, tranquilizei ela, acalmei, fiz todo o processo terapêutico, conduzi ela até o momento presente e trouxe. Quando terminou, ela perguntou, Jair, será que isso foi verdade? Eu falei, olha, se isso aconteceu ou não, como terapeuta, o meu papel não é esse, não é de julgar, saber se foi verdade, se não foi, não importa. O que importa é que a gente conseguiu resolver. E aí perceba que você tem esse pânico, essa coisa que não vai dar tempo, você tem que sair dali de dentro, né? Porque senão você seria abortada, você seria assassinada. E faz sentido. E a dor na região umbilical é porque você estava conectada pelo cordão umbilical à sua mãe. Tá, isso faz sentido, mas a minha preocupação é, será que isso é verdade? Aí, gente, eu tive uma brilhante ideia. Nossa, às vezes a gente tem cada ideia de jirico. Foi o seguinte, eu falei, por que você não pergunta pra sua mãe? Ela fez boa ideia. Nossa, gente. A senhorinha tinha 85 anos de idade. Aí ela chegou pra mãe e falou, mãe, aconteceu isso? Nossa. Aí ela começou a tremer, sentou lá no sofá, começou a ficar suando. Eu falei assim, minha filha, como é que você sabe disso? Pelo amor de Deus, seu pai disse isso no momento de desespero, mas na mesma hora ele se arrependeu. Ela falou, não, mãe, tá tudo bem. Meu pai sempre foi muito amoroso comigo, não se preocupe, eu não tenho trauma com isso não. Eu só quero saber se é verdade. Aí ela disse, foi, minha filha, mas como é que você sabe? Porque a gente nunca falou isso pra ninguém. Ela falou, mãe, eu vi. E aí ela fez uma segunda pergunta à mãe. Disse, mãe, nesse dia, a senhora estava usando um vestido amarelo de flores laranja? A mãe dela disse, minha filha, eu estava usando isso, eu não tinha como esquecer, porque a gente era muito pobre. Então eu não tinha um outro vestido que desse em mim, até os 4 meses. Foi quando aconteceu isso. Mas
Não tem foto disso, porque naquela época, para bater foto, tinha que ter uma máquina, você tinha que ter filme, batia a foto, ia revelar, etc, etc. A gente não tinha dinheiro nem para comer. Como é que a gente não tinha dinheiro? Por isso que eu tinha foto dessa época da sua gestação. Como é que você sabe disso? Aí ela disse, eu vi. Impressionante, né? Pois bem. É assim que o seu inconsciente registra 400% de tudo. Então agora você já sabe que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo que você vivenciou. Muitas vezes, quando eu utilizava a hipnose, que hoje praticamente eu não utilizo, com a metodologia que você começa a conhecer a partir de agora, eu já não uso mais hipnose. Mas quando eu utilizava a hipnose, muitas vezes eu fazia regressão na pessoa e a pessoa lembrava de detalhes, de cheiros, de placa de carro, de forma impressionante, que não estava mais na consciência dela, coisa que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Então agora você já entende que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo. Só que agora a gente vai partir para as regras do inconsciente. O que você precisa saber agora é que o seu inconsciente ele é atemporal. Significa o seguinte, que não há tempo para o seu inconsciente. Se alguma coisa aconteceu há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, não importa. O seu inconsciente registrou. E ele permanece com você agora, como se ele tivesse acabado de acontecer e não tivesse acontecido no passado, porque para o inconsciente não há tempo, não há passado e também não há presente. Muitas vezes você começa a se angustiar com alguma coisa do futuro que nem aconteceu, mas para o seu inconsciente aquilo é uma realidade do presente. Então, o seu inconsciente ele é atemporal. Guarde bem isso. Para que você entenda o que significa o inconsciente ser atemporal, eu vou te relatar uma situação que ocorreu com o pai de uma colega de profissão. Ela me disse o seguinte, quando esse pai dela, que hoje tem 85 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, ou seja, há 80 anos atrás, a mãe dele pegou ele pela mão, botou um balaio, um cesto de verduras na cabeça, e ela foi sair de uma cidade para outra de madrugada. No interior do estado, uma região muito pobre, ela resolveu então ir por um caminho mais deserto. Ela saiu de madrugada e passou a noite inteira andando com ele na mão, né, e com balaio, com cesto na cabeça, porque ela ia vender essas verduras numa outra cidade. Ela não tinha marido, aquela criança não tinha pai, era somente ela para prover o próprio alimento daquela criança. Ela fez isso, pegou a mão da criança, saiu andando. Só que, de madrugada, no meio do mato, numa região deserta, ou semi-deserta, essa mãe tem um infarto fulminante. Ela sofre um infarto fulminante e morre ali mesmo. Aquela criança, de 5 anos de idade, entra em estado de choque. E durante 3 dias e 3 noites, essa criança fica ali parada, desesperada, de lado do corpo da mãe. Imagina o trauma emocional causado na vida dessa criança. Depois de 3 dias, passa uma pessoa no cavalo, olha para aquilo e fala, nossa, enterra isso está podre. Isso era a mãe dele. Pois bem, a minha colega diz o seguinte, Jair, faz 80 anos que meu pai conta essa história todos os dias da vida dele. A gente não aguenta mais. Quando ele vê que ninguém está prestando atenção, mesmo que a gente já não consegue mais prestar atenção, ele simplesmente sai, vai para a calçada e fica contando sozinho como se tivesse alguém ali. É isso. Ele estava congelado. O seu inconsciente, ele é atemporal. Ele fica congelado como se fosse naquele momento tivesse acabado de acontecer. A segunda regra do inconsciente é que o seu inconsciente, ele busca a felicidade. Significa o seguinte, que toda situação dolorosa que você passou na vida, o seu inconsciente pode acontecer. A segunda regra do inconsciente é que o seu inconsciente, ele busca a felicidade. Significa o seguinte, que toda situação dolorosa que você passou na vida, o seu inconsciente busca fazer com que você supere ela. Porque se você supera essa situação dolorosa, o seu inconsciente traz a você amadurecimento. Você amadureceu, você superou aquela adversidade, você está mais feliz. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, eu tinha 2 amigos, e tem amigo safado quem pode, né? Esses 2 amigos, eles combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula de um trabalho, que iríamos ser nós 3, eles iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça, na frente da turma toda. Combinaram e fizeram. Pois bem, imagina 40 crianças rindo da minha cara. Como é que você ia se sentir? Isso poderia ter traumatizado qualquer pessoa, porque isso é bullying. E eu sei de muita gente que chegou aqui no consultório, ou eu atendi online, que tinha problemas causados por um constrangimento dessa ordem. Só que no meu caso, uma semana depois, eu estava ameaçando eles de morte, eu estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E a gente estava rindo da situação. De alguma forma, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquela dificuldade, eu não fiquei traumatizado. É isso. Agora perceba, imagina o seguinte, seu inconsciente, ele é atemporal, ele registra 400% de tudo, ele busca felicidade. Só que, quando você não consegue superar uma situação dolorosa como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra na seguinte regra, na compulsão à repetição, no looping. O que significa isso? Perceba, se você está na escola, na faculdade, e você não aprende aquela matéria, o que acontece? Você vai ter que repetir para poder aprender, não é verdade? Isso não é a lei da vida, você está aprendendo uma habilidade nova, você tenta fazer aquilo, você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer aquilo bem feito, não é verdade? Essa é a regra do inconsciente. O inconsciente, ele entra numa compulsão à repetição naquilo que ele não consegue resolver. E isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, seu dedo podre. Perceba o seguinte, tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra na compulsão à repetição. Significa o seguinte, que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Exatamente. Perceba. Imagina o seguinte, uma menina que cresce vendo o pai alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível ou não é digerido pelo inconsciente. O inconsciente não consegue encontrar a felicidade, então ele entra no modo de compulsão e repetição. Essa criança, inconscientemente, ou seja, o consciente dela é que vai fazer isso, vai se ver atraída ou se ver metida em situações que são a reprodução idêntica daquilo que ela viveu e não conseguiu compreender ao longo da vida dela. Aí, essa moça, no nosso exemplo, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica, paz pela paz, 100 mil pessoas. Ela vai se sentir conectada, ela vai esbarrar, vai se sentir atraída. Vai exatamente isso, gente. Vai esbarrar justamente naquela pessoa, talvez a única dali, que tem uma propensão a alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater nela. No nosso exemplo, imagina que aconteça o seguinte. Ela faz isso e aí ela começa esse relacionamento, idêntico ao que ela viveu. Ela entra na compulsão e repetição. Digamos que ela não faz nada, apanha, confusão danada e tal, passa o tempo e de alguma forma se separe. Como será o próximo relacionamento?
idêntico ou muito parecido. Por quê? Porque o inconsciente está buscando, na verdade, fazer com que ela consiga reviver a mesma situação para ver se dessa vez ela consegue aprender e superar e encontrar a felicidade. Digamos então que, numa segunda ou terceira vez, ela consiga se conscientizar de que tem um problema, ela busque um método terapêutico bem estruturado como o nosso, e você vai conhecendo a partir dessas aulas, a partir de hoje, em todas as outras aulas, e ela consiga reprocessar toda a situação traumática do passado, e ela consiga se libertar. E aí ela chama a Lei Maria da Penha, a pessoa é denunciado, responde julgamento, etc, etc, etc. Ela se livra daquilo. Provavelmente, uma vez que ela está liberta daquela compulsão e repetição do inconsciente, o próximo relacionamento vai ser completamente diferente. Ou seja, aquele dedo podre que ela tinha de só atrair determinados tipos de relacionamentos, como acontece muitas vezes, eu espero que não aconteça com você, mas acontece muitas vezes, é explicado por esse mecanismo do inconsciente. Faz sentido para você? Está começando a perceber como as coisas são muito mais simples e muito mais claras do que qualquer pessoa possa ter te dito até hoje? Eu tenho certeza disso porque eu busquei respostas em professores, em livros, em material didático, em tudo, e nunca encontrei. E agora estou te passando, depois de todos esses anos trabalhando e estudando e entendendo o psiquismo humano, com os melhores profissionais do mundo que eu tive acesso, em que foram me explicando pedaço a pedaço, e a gente foi juntando todas as peças lógicas. Por quê? Porque o inconsciente, ele é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente, ele registra absolutamente tudo, que ele é atemporal, que ele consegue mapear toda a sua vida, que ele busca a felicidade, e que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão e repetição. E o mais interessante é que o seu inconsciente vai registrando todas essas situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente. Muitas doenças que existem hoje são de origens psicossomáticas. O que significa isso? Significa que as situações que ocorrem, que são dolorosas demais, o seu corpo começa a refletir essa situação. Deixa eu te contar, para ilustrar bem essa situação, um caso de um cliente que aconteceu aqui comigo. Ele veio até aqui com uma maçaroca lá de exames, chegou para mim e falou: doutor, me ajude porque todo mundo disse que meu problema é psicológico, mas ninguém consegue me ajudar. Eu falei: do que é que se trata? Ele disse: olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui, e aqui todos esses exames que eu estou lhe trazendo mostram que não tem nada aqui. Eu fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo, e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer, e já perdi 10 quilos, e eu estou desesperado, é uma sensação de angústia, de entalo. Eu sei que tem uma coisa aqui, mas nenhum exame mostra. Eu falei: tá bom, faz 3 meses que isso aconteceu, não é? Ele falou: faz 3 meses que eu tô nesse sofrimento. Eu disse: tá bom, lembra que eu falei pra você que toda emoção tem lógica? Pois bem, então foi baseado nisso que eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Se faz 3 meses que isso começou, me responde a seguinte pergunta: o que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? Bem, aconteceu uma coisa que para eu poder explicar, eu tenho que contar uma história, porque foi a história da minha vida. Eu falei: pois não, fica à vontade. E ele disse: eu tinha 18 anos, quando eu estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira da praia, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro. Um ônibus, né, com a casa montada completa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fui lá, no meu momento de folga, e eu comecei a conversar com o dono daquele carro, daquele veículo. E ele ficou meu amigo já de cara, e eu fiz todas as perguntas para ele, e ele mostrou todo o veículo, mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou o quarto, e disse que ele era extremamente livre. Ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome. Inclusive, ele estava indo para Ushuaia, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. E eu prometi a mim mesmo que eu iria trabalhar a minha vida inteira, e quando eu terminasse, eu ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ia ter meu próprio motorhome, e eu ia viajar o mundo todo, como aquele rapaz ia ser motorhomeiro. Então era isso que eu queria fazer da minha vida. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: caramba, que arriscado, né? A pessoa passa a vida inteira esperando para um dia ser feliz. Interessante, né? Mas tudo bem. Fiquei calado, deixei ele terminar a história. E aí ele fala o seguinte: eu me aposentei, me reformei, já tinha o meu veículo, me tornei amigo de todos os motorhomeiros do Brasil, e a minha primeira viagem foi justamente para Ushuaia, né, na Argentina. E esses amigos, inclusive essa pessoa, estava lá me esperando, que ele também estava indo, descobrindo tudo, todo mundo ia para lá. Então esse é o momento mais fantástico da minha vida, já começar com essa viagem maravilhosa. Só que na hora que eu entrei no ônibus, que liguei a chave para ir embora, minhas irmãs começam a gritar, desesperadas, dizendo que meu pai estava tendo um ataque cardíaco. E eu socorri, levei para o médico, e quando eu cheguei no médico, o médico me disse que o meu pai poderia morrer daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e que ele podia morrer a qualquer momento. A primeira pergunta que eu fiz foi: peraí. Então, se seu pai pode morrer a qualquer momento, você não pode ir embora, viajar. Por quê? Porque se você for embora, seu pai pode morrer, você não vai estar presente na hora da morte dele, né? E ele engoliu em seco e falou: meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, tá explicado. Isso é difícil demais de engolir. E tá travado aqui, não tá? Por isso que você não consegue digerir essa situação, né? Ele olhou pra mim e falou: meu Deus, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente, ele registra tudo que é doloroso, que você não consegue passar, também no seu corpo físico. Por isso, muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos também. Então, eu queria resumir aqui a nossa aula para que ela não se estenda demais, tudo que você entendeu. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais, porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação. E segundo, ninguém conseguia explicar para ele que as doenças tinham solução. E o que você vai entender a partir das próximas aulas, que, por exemplo, depressão é excesso de depressão, mas eu vou te falar adiante, depressão é excesso de depressão, então depressão tem solução. Tanto é que hoje eu estou curado da depressão. Transtorno de estado generalizado, você vai entender que é um medo registrado ao longo da sua vida de insegurança, mas eu te falo adiante isso também. Você vai entender como funciona o teu psiquismo, o teu corpo, como é a lógica do teu inconsciente, muitas vezes a sua autossabotagem. Sabe aquela sensação que você tem de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem um registro. Então agora você já entende que o seu inconsciente é atemporal, o seu inconsciente registra 400% de tudo, a lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade e ele, quando ele não consegue resolver, ele entra numa compulsão e repetição. E para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes você olha para sua vida e só vê sofrimento, dor, frustração. Muitas vezes você olha para você e fala: é como se eu fosse um azarado, eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem.
É como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor pra mim? Por que eu saboto uma dieta? Por que eu saboto uma maneira de vestir? Por que é que eu prejudico meus relacionamentos? Por que é que eu sou busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Há algum tempo, eu vivenciei uma situação que pode ajudar você a entender tudo que eu falei até agora e explicar muito mais. Explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem. Por que você procrastina as coisas? Por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não cresce? Por que é que você sabe que tem as mesmas chances ou condições ou possibilidades, mas não dá certo pra você? É uma autossabotagem consciente, é uma maneira de agir que você acaba não fazendo o que você quer, você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que você quer aquele objetivo, que aquele resultado, mas a tua disciplina vai pro espaço. Todo mundo conhece a famosa história, na segunda eu começo, na verdade. Na próxima segunda eu começo dieta, na próxima segunda eu mudo meu hábito, na próxima segunda eu paro de tomar Coca-Cola, na próxima segunda-feira eu começo a fazer exercício, na próxima segunda-feira eu vou começar a estudar, no próximo ano, no próximo mês. Agora me diga, se você quer aquele resultado, você almeja, por que na hora de fazer você se sabota? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não pode fazer aquilo. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança ou ao longo da sua vida, tinham uma autoridade muito grande sobre você. E você não conseguiu ter filtro para analisar aquilo, simplesmente absorveu. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você, e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com um vírus dentro, que faz com que você acabe se sabotando, é quando você recebe um trauma ou uma pancada emocional. A história que eu quero contar para você foi o que eu vivenciei alguns anos atrás. Tem aqui um centro turístico onde eu moro. Eu fui visitá-lo, eu fui de ônibus, e ao voltar, subi no ônibus de volta para minha casa. Quando eu subi no ônibus, tinha uma cena curiosa. Uma senhora bem grande, bem obesa, né, com uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Essa criança estava sem camisa. Ela subiu na minha frente, pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca, pela borboleta, né, do ônibus. E para criança, tudo é muito lúdico. Para criança, o mundo é grande diversão. Inclusive, a melhor maneira de você falar com a criança é contando histórias, é inserindo ela nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo ali parecia uma coisa divertida, ela foi se pendurar na catraca. Ela começou a se pendurar e se balançar. A mãe, extremamente irritada, com raiva, sabe, impaciente, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas da criança, mas com toda a violência. Nossa, foi terrível a cena. A criança se jogou pra frente, se machucou, começou a chorar, deu um berreiro, e a mãe, na mesma hora, ainda deu a seguinte mensagem com toda a raiva: seu imbecil, não serve pra nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Perceba, pancada emocional, com dor, com sofrimento de alguém muito maior. E uma criança, principalmente, ela não tem filtro de análise, de julgar, pra julgar se aquilo é verdade, se não é. Tudo que você coloca na cabeça da criança, principalmente com dor, com sofrimento, com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela. E tem uma característica. É importante lembrar que a criança, ela aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho, e você fala, isso é um au-au, ótimo, a criança aprende. No dia seguinte, ela vê um dog alemão gigantesco, e ela aponta e fala, au-au. Como é que ela sabe que aquilo é a mesma coisa que aquilo? Simples, ela generaliza. É por isso que a criança aprende tão rápido. O problema é que, quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, frustração, quando alguém te grita para você se calar, que você não fala nada que preste, quando que você está interrompendo, ou seja, qualquer coisa que te machuca de verdade, emocionalmente, que o teu inconsciente não consegue dissolver, o que vai acontecer? Você começa a amplificar, a generalizar para a vida. E quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer é, essa criança provavelmente que recebeu essa pancada, com essa mensagem que é um imbecil, que não faz nada direito, quem disse isso para ela foi alguém de autoridade na vida dela. É a mãe que ela ama. Então a mãe tá certa. Ela não consegue nem julgar isso. Então quando ela cresce, 20, 30 anos de idade, começa a ter um relacionamento que tá indo bem, mas tem aquela mensagem, aquela crença instalada lá dentro. Você é um imbecil, você não faz nada direito, nada vai dar certo. O que acontece? Ela começa a sabotar. Ou, imagina que essa pessoa tá prestes a começar uma dieta, assim como algo simples como uma dieta. Vai começar uma dieta. E a segunda-feira começa. Quando começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando começa a emagrecer qualquer coisa, já vem a mensagem, a crença arraigada pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é um imbecil, não faz nada direito, nada vai dar certo. Nada funciona com você. Ela amplifica. E aí ela começa a sabotar. Ela vê um doce, começa a querer comer. Ela começa a se colocar em situações que ela acaba se justificando. Ah, porque eu tava na festa. Ah, porque eu fui numa sorveteria. E aí eu vi aquilo ali, então não pude resistir. Mas no fundo é sabotagem. Se você começar a olhar pra você, você vai começar a entender por que é que muitas vezes você não estudou, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde, que você sabotou relacionamentos. Enfim, qual é, na sua vida, a chave que encaixa com o que eu tô dizendo? Como é que isso se aplica na sua vida? Pensa um pouco. Eu espero que você esteja entendendo como funciona o seu psiquismo. Eu espero que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é azarado, você não é azarada. Que a vida não está punindo você. Que tudo, na verdade, é muito lógico. Que você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia. Não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, está gostando como eu explico, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que é que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, nós encerramos agora a nossa primeira aula do nosso mini curso Terapeuta de Resultados. E eu aguardo você, ansiosamente, na próxima quarta-feira para a nossa segunda aula. Fique com Deus.